dia. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que o nosso Deus é o nosso pastor e de nada teremos falta. Sim, Senhor, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Espírito Santo, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa. Cremos, ó Deus, que Tu és um Deus supridor. Cremos que não haverá falta. Cremos que haverá fartura, que haverá abundância. Por isso profetizamos em nome de Jesus Cristo, o Deus da provisão, o Deus que não deixa faltar. Esse Deus opera em nossas vidas e cremos, ó Deus, o Senhor proverá uma porta, uma oportunidade, um recurso especial. O Senhor proverá bons negócios, o Senhor proverá o melhor aqui dessa terra, no nosso caminho. Cremos, ó Deus, no nome de Jesus, e eu libero essa palavra profética. Haverá provisão na tua casa, haverá provisão na tua empresa, haverá provisão na tua vida, no teu destino, em nome de Jesus Cristo. E eu te peço, Pai, para todo aquele que chegou num beco sem saída, nas suas finanças, está pedindo ao Senhor uma estratégia, está orando em busca de um milagre, de uma intervenção do céu, nós apresentamos a necessidade dessa pessoa e te pedimos, Pai, toca com teu poder e abre caminhos para ela, no nome de Jesus Cristo. Até mesmo aquele, Pai, que está pela primeira vez aqui nessa oração e que precisa de um milagre urgente na sua vida, que precisa de uma provisão, meu Deus, eu quero declarar, não faltará, não faltará. Nós cremos e queremos ser conduzidos pelo bom pastor, queremos ser conduzidos por Jesus Cristo na nossa vida. Senhor, acampa teus anjos ao redor da nossa família e livra do mal. Livra, Senhor, do laço de Satanás, livra do engano, livra da maldade, livra da contrariedade e que toda oposição espiritual caia por terra no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu digo a toda obra de inveja contra a tua vida, de maldade, de palavra contrária a você, que caia por terra em nome de Jesus. Nós quebramos no mundo espiritual, usando a autoridade do nome de Jesus, toda palavra contrária dita a você. Eu quero declarar sobre você que você é mais do que vencedor. Eu quero declarar que a mão do Senhor está sobre ti. Você não está prostrado, você não está acabado, você está de pé, você está renovado. Em nome de Jesus Cristo, nós profetizamos. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Que alegria poder estar aqui junto com você nesse começo de dia. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós estamos no segundo dia do nosso propósito, orando pela provisão de Deus. Ele é o Deus que provê, Jeová Jireh, o Senhor proverá. Eu creio que se você confiar em Deus, assim como eu estou confiando, não faltará nada. Ele proverá todas as coisas. Você crê? Escreve aqui nos comentários, eu creio, em nome de Jesus. Olha esse testemunho que eu recebi da Adriana. Eu vim compartilhar o meu testemunho. Minha irmã, Patrícia, estava tentando engravidar há anos. E quando eu entrei na campanha Carta para Deus, coloquei o nome dela. E para a honra e glória de Jesus, hoje ela está grávida. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus faz milagres. Ele faz aquilo que não é comum. Ele vai além
dos limites naturais. Por isso, toda honra e glória a Jesus Cristo. Jesus cura. Amém? Jesus cura. E outra coisa, eu estou sempre dizendo, Ele cura, coloque a fé nele. Coloque a fé em Jesus. É onde a nossa fé tem que estar. É em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus. Amém? Eu quero hoje compartilhar uma palavra muito poderosa. Aprenda a tomar as decisões certas. Muita gente toma a decisão errada. E depois, claro, alguém tem que ser o culpado pelas decisões erradas que essa pessoa tomou. Nós podemos aconselhar alguém. Nós podemos dizer, esse é o caminho. Mas a decisão parte de cada um. Ninguém pode decidir por ninguém. As pessoas são livres para decidir tomar o caminho bom, o caminho certo, ou tomar o caminho errado, o caminho que leva à destruição, que leva à morte. A pessoa decide se vai fazer o negócio ou se não vai fazer. Só que quando você não sabe tomar a decisão certa, o esforço, a energia que você empregou, o dinheiro que você colocou, você perde tudo. Nós temos que ter muita cautela aonde nós estamos investindo a nossa vida, porque as nossas decisões não estão decidindo se uma coisa é boa ou má, elas estão decidindo o nosso futuro. Exatamente, as nossas decisões, elas estão decidindo o nosso futuro. Então precisamos ter cautela, precisamos da sabedoria divina para administrar a nossa vida, para tomar as decisões certas. E nós temos, sabe, um arsenal de Deus. Tiago 1,5 diz que todo aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e nada lhes impropera coisa alguma. Em Provérbios 12:1 diz assim, quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. A pessoa que ama ser corrigida, a Bíblia diz que ela é abençoada e ela vai herdar o conhecimento. Mas a pessoa que rejeita a repreensão, ela está sendo estúpida, ela está sendo tola, ela está agindo de uma forma imprudente. Então, compreenda uma coisa, quem odeia a repreensão nunca vai vencer de verdade com Deus. Você tem que ser corrigido constantemente, porque nem sempre o nosso caminho está certo, nem sempre nossa decisão está certa. E quem tem que nos corrigir? Primeiramente Deus, e depois pessoas que têm a sabedoria de Deus, pessoas que têm o conhecimento certo sobre aquilo que você está pronto a decidir. Não adianta você pedir conselho para uma pessoa que tem zero de informação em uma área. Se você precisa de um conselho jurídico, você tem que procurar um advogado. Você precisa de um conselho financeiro, procura um consultor financeiro. Você está com um problema no casamento, procura um pastor, uma pastora que entendam sobre casamento ou um outro profissional. Enfim, você tem que buscar as pessoas certas para lhe dar o conselho. E nem sempre o conselho vai ser agradável. Nem sempre você vai ouvir o que você gostaria de ouvir. Você pode ouvir até mesmo algo que vai contra o que você estava achando. Você estava convicto de uma coisa, e daí você abriu o coração para uma pessoa, e aquela pessoa, como tem o conhecimento daquela importante decisão que você tem para tomar, aquela pessoa disse uma coisa que não te agradou, e você ficou bravo com ela. Tudo que contraria a tua emoção causa discórdia interior, causa confusão mental. Uma pessoa contrariada, se ela não aprender a se acalmar e ter prudência ao decidir, ela vai perder a bênção dela, porque ela foi repreendida, ela foi corrigida, foi dito que ela não está certa. Sabe, em vez de nós aborrecermos a repreensão, nós deveríamos amar a repreensão, como diz na palavra de Deus. Você tem que amar a repreensão,
para que você herde o conhecimento, para que você cresça, para que você tome a decisão certa, para que o caminho seja um caminho de paz, seja um caminho sem dor, sem sofrimento. Tem muita coisa que as pessoas fazem e que não dá certo porque elas não buscaram o conselho. Porque se elas buscassem o conselho, iam dizer para ela não seguir aquele caminho. Uma vez, um casal, depois que tomaram a decisão errada, eles vieram me procurar e disseram assim: nós viemos aqui falar do problema que nós estamos. Aí eu perguntei: qual que é o problema? Qual que é a decisão que vocês precisam tomar? Não, nós já tomamos a decisão, porque sabíamos que se viéssemos aqui, você iria dar o conselho para a gente fazer o oposto do que a gente fez. A gente acabou fazendo o que queria fazer, não fomos até você para buscar o conselho, para buscar a direção de algo que você conhece, e acabamos perdendo todo o nosso dinheiro. E agora, como é que a gente resolve? E eu tive que dizer a eles: agora só resta a vocês pedir perdão a Deus, se arrepender e pedir a misericórdia do Senhor, para que de alguma maneira Deus reverta essa situação e possa se compadecer dessa situação que vocês entraram imprudentemente. Ou seja, as pessoas até sabem o que é certo, mas elas querem fazer a vontade delas e não a vontade de Deus. Não querem consultar a Deus, não querem fazer, sabe, o caminho mais longo, não querem tomar uma decisão acertada. Elas querem seguir o seu próprio conselho, mas nem sempre o próprio conselho que a gente tem em nós mesmos é suficiente para uma decisão que muda nosso destino. Não dá para amar a Deus, amar o conhecimento, amar a sabedoria e odiar a repreensão. A Bíblia diz que se teu irmão pecar contra ti, vai, tu e ele, e tenta te reconciliar com o teu irmão. Agora, se teu irmão não te der ouvido, então você tem outras etapas ainda, mas se ele continuar não lhe dando ouvidos, infelizmente, vocês vão ter um problema muito maior. Ou seja, Deus dá a oportunidade para a pessoa de ser repreendida. Eu estou aberto à repreensão. Estou aberto a corrigir a maneira como eu faço as coisas, a corrigir a maneira como eu decido algumas coisas na minha vida. Nós precisamos estar abertos até quando o nosso cônjuge nos repreende. Eu creio que nós devemos ter um coração aberto à repreensão. Sabe, de entender, eu estou errado, eu preciso mudar de rota, eu não posso mais fazer isso, eu preciso andar por esse caminho. Coisa boa quando somos repreendidos. Coisa boa quando dobramos o nosso coração. Você sabe que às vezes as pessoas pensam assim: puxa, meu chefe está sempre puxando minha orelha, minha mãe está sempre puxando minha orelha. Sabe por quê? Porque acredita em você. Porque se não acreditasse em você, não falava mais nada. Se não acreditasse em você, já tinha mandado embora do trabalho. Então a pessoa que acredita em você, ela vai lhe repreender. Só que a maioria das pessoas, ela se revolta, fica rebelde, fica perturbado, porque foi repreendido. Quanta gente ao longo da minha jornada com Cristo, no meu tempo que eu pastorei igreja, que tive que repreender, e que não aceitou a repreensão, decidiu sair da igreja, decidiu ir para um outro lugar, não aceitou a repreensão. As pessoas têm que terem um coração humilde. Eu preciso ter um coração humilde para aceitar quando estou errado. Às vezes você vai conversar com uma pessoa mais experiente que você, mais sábia, e você vai contar o seu plano para ela. E ela vai dizer: olha, não é por aí. Acho que você deveria fazer dessa forma. Quando você aceita o conselho de uma pessoa, sabe, que você vê que é para o seu bem, e você é repreendido, sabe, de não fazer daquela forma, acolhe a repreensão, acolhe o conhecimento, ama a repreensão. Não fica perturbado por algo que te falaram. Isso é Deus trabalhando no teu interior, é Deus querendo falar contigo. Na nossa cabeça
podemos estar tendo sucesso, mas se não tivermos a repreensão acolhida em nós, o sucesso vai ser temporário, vai dar certo só por um tempo. Aceitar a repreensão vai trazer aceleração. A repreensão protege e acelera. Repete comigo: a aceleração protege e acelera. Em Marcos capítulo 8, verso 32 e 33, olha o que está escrito: e isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens. Olha só, Pedro estava repreendendo Jesus porque Jesus estava dizendo que estava indo para a cruz, que ia morrer por eles, que ia morrer pelo mundo. E Pedro disse: Senhor, não fala mais isso, o Senhor está errado. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Pedro foi repreendido por Jesus. Por quê? Porque ele estava errado, ele estava equivocado e ele estava tentando atrapalhar o curso do destino do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deixa eu dizer uma coisa para você: Pedro não falou nada para Jesus. Quando Pedro foi repreendido, ele não falou nada para Jesus. Ele ficou em silêncio porque ele aceitou a repreensão. Quando nós aceitamos a repreensão, a gente não pode de forma covarde, sabe, ficar atacando a pessoa, ficar criticando. Ah, porque agora, o que pensa de estar me corrigindo? O que pensa de estar falando tal coisa para mim? Quem é essa pessoa para falar qualquer coisa para mim? Ei! Nós somos provados por Deus se aceitamos a correção. É ali que Deus vai testar você. É ali que você vai ser provado. Então, às vezes, alguém vem e fala uma coisa para a gente e nós endurecemos o coração. Nunca endureça o coração para algo que é de Deus. Não, mas isso eu não preciso nem consultar Deus, eu já sei que não é de Deus. Você orou sobre isso? Porque a gente fica bravo quando alguém nos contraria. Tem gente que fica, sabe, totalmente fora do ar quando alguém a contraria. Mas você ser repreendido é uma coisa boa. Você aceitar a repreensão é uma coisa boa. Então, a repreensão protege o teu projeto, protege a tua vida e acelera o cumprimento de coisas, porque Deus vê o nosso coração quando aceitamos a repreensão. Ser chamado a atenção deveria ser o maior privilégio de um ser humano. Deveria considerar ter. Sabe por quê? Você só é chamado a atenção de quem ainda te considera. Vou repetir. Você só é chamado a atenção por quem te considera. E no nosso relacionamento com Deus, quando você chega ao Espírito Santo e você diz: Deus, eu quero fazer isso, Deus, eu quero fazer aquilo, Deus, eu quero empreender naquilo, naquele outro, e Deus diz: não, você não vai fazer nada disso. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Não seja orgulhoso. Se Deus disse que isso não é para você, não é para você. Eu fiquei tão triste há um tempo atrás. Eu estava tão empolgado para entrar num negócio. Eu gosto muito de empreendimento, então eu sou um empreendedor também. Já faz alguns anos que eu empreendo. E apareceu um negócio para mim, uma oportunidade de eu entrar numa sociedade. E nessa sociedade eu iria, realmente ter uma mudança financeira muito grande. E eu estava feliz com aquilo, feliz com aquela sociedade, feliz com aquele projeto e coisa e tal, empolgado. E o Espírito Santo disse para mim: não. E eu fiquei, tão chateado, me senti frustrado porque eu tinha colocado expectativa, já tinha feito 1000 projetos na minha cabeça. Eu sou uma pessoa que gosta de projetar as coisas. E o Senhor disse para mim: não. E o Senhor não me disse mais nada, Ele só me disse não. E o não para mim é uma coisa, de Deus para mim é uma coisa extremamente forte. Então, eu compreendi que eu não deveria dar prosseguimento. Fiquei 2, 3 dias chateado. E depois Deus me mostrou
que realmente aquilo não era para mim? Então, às vezes a gente se empolga para uma coisa, a gente quer aquilo demais e Deus diz assim, não entra nessa. E quando você é repreendido com um não de Deus, você tem que aceitar, porque Deus sabe o que está fazendo, você não sabe. Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o hoje, o amanhã, o depois de amanhã, Ele sabe o que vai acontecer no domingo, Ele sabe todas as coisas. Então confie quando você é repreendido pelo Senhor e seja humilde para se render à repreensão do Senhor na sua vida. Guarde isso no seu coração. E se você aplicar essa palavra de ser humilde para aceitar o não de Deus, humilde para uma repreensão, eu vou dizer uma coisa para você: quando você for repreendido em alguma falta, aceite a correção, não saia, não se desvie, não fique chateado, aceite a repreensão, porque se você aceitar a repreensão, você vai crescer absurdamente. Essa é a palavra do Senhor para a tua vida hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu deixo essa instrução ao teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91, falar rapidamente para você dos nossos devocionais, Café com Jesus 1, Café com Jesus 2. E quem é que tem criança aí? Eu tenho um recado muito importante, que eu só vou mostrar esse recado na quinta-feira pela manhã. Nós estamos para lançar o Café com Jesus Kids para criança, com desenhos, com várias brincadeiras, e vai vir também um kit de canetinha para as crianças. Como está chegando o Dia das Crianças, nós vamos lançar agora quinta-feira o Café com Jesus Kids, certo? Não vou mostrar nada para vocês, não quero antecipar, certo? Mas vai ser uma grande bênção em nome de Jesus Cristo. Inclusive, vou levar para o Sul esses Café com Jesus Kids para as crianças, né? Nós vamos ter o tour profético, vai começar sexta-feira. Sexta eu vou estar em Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Sábado estarei em Caxias do Sul. E no domingo encerrarei o meu tour profético em Novo Hamburgo. Vão ser 3 cidades, 3 dias incríveis, vai ser maravilhoso. Estou com uma grande expectativa, amém? Então, aguardem aí em nome de Jesus. Também hoje nós temos a Academia Kingdom Global, certo? Às 9h45 ao vivo. Se você não é aluno da nossa academia, não sabe o que está perdendo. Está sendo uma grande bênção. O link da academia está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site. Amém? Quero pedir para você, deixa a tua curtida aqui nessa oração e compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Nós vamos orar pela provisão de Deus. Amém? Nós vamos orar para que Deus venha prover na tua vida. De repente você está numa situação difícil financeira, então receba essa oração que eu vou fazer logo logo e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus Cristo. Amém? Tem uma pessoa que está me ouvindo, que está com a orelha tomada de ferida. Eu quero declarar saúde sobre você, em o nome de Jesus Cristo. Há uma pessoa também que está me ouvindo e Deus me mostrou um acidente doméstico que você teve com um vidro, que você se machucou. Foi um livramento do Senhor, mas o Senhor também está dizendo algo para você. Deus está falando para você que é tempo de você o buscar. Tem muita inveja e contrariedade contra a tua vida. Tem muitas coisas que deram errado nos últimos 6 meses. Muita coisa virou. Sua vida no início do ano começou bem. E Deus está dizendo para você, é tempo de você renovar a aliança que você tinha com Deus. Você andou se afastando do Senhor. É tempo de voltar, é tempo de retornar. Eu também quero liberar uma palavra sobre uma pessoa que está indo quase todos os dias no hospital. Eu não sei quem é esse ente querido que você está, indo lá orar, você está lutando por essa pessoa, mas eu quero liberar uma palavra sobre você. Deus está te dando um renovo nesse momento. Deus está te enchendo de uma força. E a Bíblia diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa é a palavra para a tua vida, Deus está contigo. Então levanta a tua cabeça e continua caminhando, em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim, aquele que habita
No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Diga assim comigo: Deus proverá na minha vida, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Meu Deus, eu vi o Senhor prover na minha vida tantas vezes. Tantas vezes o Senhor me tirou de apuros, de situações adversas nas finanças. Por isso, Pai, eu quero pedir ao Senhor, traga provisão especial à vida de cada pessoa que está orando e está crendo junto comigo. Tu conheces a necessidade de cada um, os compromissos, as responsabilidades, as preocupações. Por isso, Jesus, nós colocamos tudo diante de Ti. Os desafios financeiros que essa pessoa tem, aquilo, Senhor, que ela precisa resolver, as pessoas que ela precisa pagar, os negócios que ela precisa finalizar, aquilo que está travado. Eu quero liberar uma palavra, a palavra é destravar. Tudo aquilo que está travado, que haja um liberar, que haja um destravar de Deus, que haja um romper agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Que seja quebrado o laço de Satanás, que seja quebrada a influência do mal contra a vida dessa pessoa e que ela tenha vitória. Senhor, dá vitória a ela, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. Eu oro em nome de Jesus para que toda obra de inveja, de atraso, toda obra maligna que tem contrariado essa pessoa, que tem se oposto a ela, eu digo a esse mal, sai agora do caminho dessa pessoa. Também oro, Senhor, para que haja uma providência de ordem até mesmo na saúde, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor no corpo, que haja uma provisão no corpo físico dessa pessoa. Eu oro, Senhor, pela cura do fígado, do rins, do pâncreas, a cura no sangue, a cura na pele, a cura do câncer, em nome de Jesus. Jesus, Tu és cura, Tu és a provisão para o homem. E também cremos, Senhor, que o Senhor veio para salvar, Tu és a provisão para o homem, tirar os seus pés do caminho largo e esse homem caminhar no caminho estreito que vai para o céu. Por isso, Jesus, nós invocamos o Teu nome, como está escrito na Tua palavra. E a Tua palavra diz, Pai, que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Senhor, se há alguém que está perdido aqui nessa oração, se há alguém, Senhor, que ainda não aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador, que ele invoque o nome de Jesus. Você que ainda não aceitou Cristo como teu Salvador, invoque o nome de Jesus Cristo e você será salvo. Nós cremos no sobrenatural, nós cremos no milagre de Deus e que todo jugo espiritual, todo peso sobre você, sobre a tua casa, nós damos uma ordem: sai em nome de Jesus. E que venha um tempo de refrigério, um tempo de provisão, um tempo de milagres, um tempo de multiplicação, que a mão poderosa de Deus esteja sobre ti. E Senhor, nós abrimos o nosso coração para receber a Tua resposta. Estamos abertos à repreensão do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te cubra de bênçãos, de paz, de alegria, que o Senhor te fortaleça em nome de Jesus. Compartilhe essa oração
Confirme agora, compartilhando essa oração. Que Deus te abençoe. Até às 9 da manhã. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós te pedimos, Pai, cobre com o teu sangue agora este lar. Livra da maldade, livra do laço de Satanás, livra das armadilhas, e que toda arma contrária, toda arma forjada, toda arma formada contra essa pessoa e contra a sua casa, seja quebrada no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, para que a saúde habite ricamente dentro desse lar. Repreendemos toda enfermidade, repreendemos toda dor, que toda ferida seja curada no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, a nossa fé está em Ti, como aquele que cura, como aquele que liberta, como aquele que salva. Se dentro dessa casa, Pai, tem alguém que está amarrado por forças espirituais, nós declaramos agora o poder de Jesus Cristo, desatando amarras, quebrando correntes, desfazendo laços, e ordenamos essa pessoa livre de todo cativeiro espiritual. Eu libero uma palavra sobre essa casa, uma palavra sobre essa família, que haverá provisão sobrenatural neste lar. Em o nome de Jesus nós oramos para que essa casa seja tocada por Deus, as finanças sejam tocadas por Deus, dívidas sejam quitadas, que o Senhor dê sabedoria para essa pessoa, que o Senhor dê discernimento, que o Senhor mostre a ela a quem que ela deve recorrer, o que ela deve fazer, e que o Senhor também dê a ela saídas para que ela saia dessa crise, dessa dificuldade. Oramos para que o serviço aumente na vida dela, oramos para que mais recursos entrem para dentro da casa dela, na vida do marido, na vida da esposa, na vida dos filhos. Oramos por vendas que estão trancadas, oramos por negócios que estão travados e declaramos portas abertas. Portas abertas, no nome de Jesus oramos por provisão do céu, oramos por provisão do alto na tua casa, provisão do alto na tua família, no nome de Jesus. Ser tocado por Deus, ser tocado pela presença de Deus, Senhor. Nós reconhecemos a nossa dependência total e completa de Ti, Paizinho. E reconhecemos que sem Ti não somos nada. Mas sabemos, ó Deus, que Tu és o dono do ouro e da prata. Tu és uma fonte inesgotável. Sim, ó Deus. Por isso te pedimos, libera provisões, libera recursos a Teus filhos. Oramos, Pai, por empresas que estão, Senhor, em situações difíceis, donos de empresas, pessoas que trabalham em empresas, que estão aqui representando a sua casa, mas também estão representando a sua empresa. Que o Senhor envie socorro, que o Senhor intervenha, que o Senhor ajude, que o Senhor sustente, que o Senhor livre do mal. É o que nós pedimos a Ti, ó Deus. Coloca a Tua mão, meu Pai. Coloca a Tua mão, meu Pai, sobre a vida dessa pessoa. Coloca a Tua mão sobre essa casa. Oramos também para que a injustiça caia por terra, a maldade caia por terra, a contrariedade caia por terra, o laço do inimigo caia por terra, e que vitória de Deus toque nessa vida, vitória de Deus toque nessa casa, no nome de Jesus Cristo. Que haja agora o toque divino sobre essa vida, o toque divino sobre essa casa, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, para que todos os atrapalhos financeiros, tudo aquilo que tem dado errado na vida dessa pessoa, tudo aquilo que tem se lançado contra as finanças dela, caia por terra em nome de Jesus. Oro também, Pai, por pessoas que entraram aqui nessa oração ansiosas, preocupadas, que acordaram inclusive mais cedo hoje, nervosas, inquietas. Há pessoas que acordaram mais cedo hoje, inquietas, uma sensação ruim de que algo ia acontecer de ruim. Nós cancelamos este mal agora e declaramos vitória sobre essa vida, vitória sobre essa casa, no nome de Jesus Cristo.
Amém. Tem gente que está aqui nessa oração, ou que vai entrar depois dessa oração aqui, que acordou bem mais cedo do que de costume. Acordou bem mais cedo do que de costume. Inquieto, como se uma coisa ruim fosse acontecer. Seja você quem for que acordou assim hoje, eu quero declarar por terra todo ataque espiritual e tudo que estiver vindo contra você, que por 7 caminhos bate em retirada. Que o Senhor te dê vitória. Que o Senhor te dê vitória em nome de Jesus Cristo. Amém? E eu quero falar com gente que está preocupado com o seu futuro, que talvez não tenha tido, sabe, um bom ano, pessoas que plantam, pessoas que dependem do seu trabalho, dependem também do clima, seja para plantar, seja para cuidar de animais. Que o Senhor me fale exatamente dessas pessoas nesse momento aqui da live. E eu quero declarar, em nome de Jesus, coloque a tua confiança em Deus. Peça a força de Deus para o teu trabalho, porque Deus vai mandar provisão, Deus vai te ajudar, vai te fortalecer nesse momento e vai te capacitar a resolver os problemas que você precisa resolver. Não se intimide, não saia do propósito de Deus, porque Deus, Ele é luz, Ele nos mostra caminhos em meio às trevas. Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que precisam muito dessa palavra, e o Senhor está dizendo para você: vou te mostrar um caminho para sair disso, em nome de Jesus. Seja você quem for que está aí me ouvindo, o Senhor vai te mostrar um caminho para sair disso, em nome de Jesus. Amém? Tem pessoas também que estão aqui me ouvindo com dores nos dedos, nas palmas das mãos, dores horríveis. Seja você quem for que está com dor nas palmas das mãos, seja livre agora, seja liberto, que a mão do Senhor seja sobre ti, que a mão do Senhor seja sobre ti, que a mão do Senhor seja sobre a tua casa, que a mão do Senhor seja sobre a tua família, no nome de Jesus. Amém? Você crê? Você crê nessa palavra? Você crê nessa oração? Em nome de Jesus? Glória a Deus. Eu quero agora compartilhar uma palavra ao teu coração. Uma palavra que Deus me deu, que está em Gênesis capítulo 22, verso 7 e 8, que diz: Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Sim, meu filho, aqui estou. Abraão respondeu. Isaque perguntou: a brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar juntos. Essa palavra nos mostra Abraão e Isaque indo em direção ao lugar que Deus havia indicado para que Abraão entregasse Isaque nas mãos de Deus. E Abraão estava pronto para fazer isso. Ele demorou anos para ter a promessa de Deus na sua vida. Mas de alguma forma Deus viu que Abraão estava dando muita atenção à sua promessa, mas havia esquecido talvez um pouco do dono da promessa. Então Deus vem a ele e diz assim: Abraão, eu quero que você me entregue o seu Isaque. Eu te dei ele, mas eu quero ele de volta. E Abraão pensou naquele momento: eu sempre obedeci a Deus e ele nunca me abandonou. Eu vou obedecê-lo. E é por isso que Abraão é chamado de pai da fé, porque ele sabia, a Bíblia diz, que mesmo que Isaque morresse, o Senhor tinha o poder de ressuscitá-lo. Tal era a confiança, tal era o tamanho da fé que Abraão tinha no que Deus falava com ele. Será que nós temos fé para fazer o que Deus ele nos manda fazer? É claro que hoje nós temos a palavra de Deus que nos dá diretrizes sobre o que Deus pede e o que Deus não pede. E
Deus não vai pedir para você a mesma coisa que pediu para Abraão, claro que não. Mas essa história está na Bíblia por causa do relacionamento que Deus começou através de Abraão. E esse relacionamento que Deus teve com Abraão, Deus quer ter com cada um de nós. Deus quer que confiemos totalmente nele. E eu quero que você imagine comigo essa cena. Abraão e Isaac, Abraão carregando a lenha, talvez Isaac ali com o fogo ou com o cutelo, ou Isaac com a lenha, não sei quem estava com o quê. E os dois subindo, caminhando juntos em direção ao topo do monte. E então Isaac pergunta para Abraão: está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, mas aonde que está o cordeiro para o holocausto? E Abraão disse: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. Abraão tinha fé, tinha convicção de que Deus iria fazer alguma coisa. Nós temos que ter fé quando Deus nos pede, sabe, para fazermos determinada coisa na nossa vida. Nós temos que ter fé, fé para crer que Deus vai prover, fé para crer que se Deus deu a direção, Deus vai dar o recurso, Deus vai dar a conexão, Deus vai abrir a porta. Nós temos que parar de discutir com Deus, nós temos que parar de tentar entender as coisas. Tem certas direções que Deus nos dá que é difícil de entender, mas depois você vê que Deus tinha um propósito naquilo. Romanos 8, 28, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Todas as coisas. Então, quando há movimentações na nossa vida, quando as coisas ficam feias e nós estamos lá orando, estamos lá buscando, estamos, sabe, andando em alinhamento com Deus, com o projeto de Deus, você sempre vai ver coisas no seu caminho que você vai dizer: puxa, mas como que as coisas estão assim? Mas em todas as coisas Deus tem um propósito. Em todas as coisas nós precisamos aprender a confiar, precisamos aprender a descansar em Deus. E no meio desse propósito de confiar, de descansar em Deus e saber que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus vai poder trazer para o teu caminho aquilo que Ele preparou. Tem certos vendavais na nossa vida que bagunça tudo, sabe? Mexe com o nosso dia, mexe com os nossos projetos e a gente pensa: meu Deus, bagunçou tudo. E você vê, sabe, tudo aquilo tão movimentado e você pensa: e agora? Bom, é agora que Deus vai colocar as coisas no seu devido lugar. Deus permite algumas tempestades para mexer com as coisas. Deus permite algumas tempestades para encaixar melhor algumas pessoas na nossa vida que vão ser ajudantes do nosso destino, pessoas que vão ser cruciais em nossa caminhada. Então, sabe, Deus vai movimentar as coisas. Ele pode tirar coisas que estão na sua mão e Ele pode colocar outras coisas na sua mão e você diz: não, eu não quero, eu quero aquilo que eu tinha antes. E Deus diz: não, você não terá o que você tinha antes, porque você está vivendo um tempo novo. Abraão estava disposto a sacrificar o seu Isaac. Ele estava disposto a entregar, sabe, aquilo que ele tinha nas mãos, aquilo que era promessa, aquilo que veio de Deus para a vida dele. Abraão estava disposto a entregar completamente, porque ele sabia que Deus podia colocar algo maior na vida dele, que Deus podia ressuscitar, que Deus podia restaurar, que Deus tinha todo o controle da situação. A palavra soberano é a palavra augusto, que significa aquele que age sem influência, aquele que não precisa, sabe, do meu pitaco, aquele que não precisa que eu diga como ele deve fazer, aquele que faz e nós simplesmente temos que acompanhar o que Deus está fazendo. Agora, sabe o que me chama a atenção? Às vezes Deus não está interessado no que você pensa. Aí você diz: puxa, mas como isso? Como que Deus não está interessado no que eu penso? Como que Deus não está interessado naquilo que eu quero para a minha vida? Há momentos que Ele não vai lhe dar explicações. Ele vai querer só a sua obediência. Ele não quer que você entenda.
Ele não quer que você questione. Ele não quer que você pergunte. Ele quer só que você obedeça. Aí, sabe, você pega um perfeccionista, uma pessoa que tem dificuldades com ver as coisas desorganizadas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa assim. Eu tenho dificuldade de ver as coisas desorganizadas. E para mim é muito difícil quando alguma coisa está bagunçada na minha casa, no meu carro, sabe, no meu escritório. Se alguma coisa está bagunçada, eu tenho que ir lá, eu tenho que arrumar, ou eu tenho que pagar alguém para arrumar, mas eu não posso ficar vendo bagunça. E às vezes Deus, ele vem na nossa vida de uma forma aonde Ele não vai nos dar explicações. Ele não vai mostrar para você, Ele não vai tentar fazer com que você entenda, Ele não vai explicar tintim por tintim, porque é isso que a gente quer às vezes. A gente quer que Deus nos explique. Deus, me explica por que meu filho está desviado, me explica por que eu perdi o emprego, me explica por que está essa movimentação na minha vida, me explica, Deus, isso. E Deus, sabe, às vezes não vai dar explicação nenhuma para nós. A explicação vai ser 0, 0, 0. Sabe por quê? Porque Deus quer que você obedeça. Não se trata de buscar explicações, não se trata de entender, se trata de obedecer. E a obediência, ela se mostra muito melhor quando você não entende. Quando você não entende ela, então, sabe, você vai poder obedecer mesmo sem entender. Às vezes nós não vamos entender nada, mas se Deus deu a direção para seguir por aqui, é aqui que eu vou seguir. Se Deus está me mostrando esse caminho, é por aqui que eu irei seguir. A obediência é melhor do que sacrifício. A obediência é melhor do que a compreensão. Deus está tentando nos ensinar a obedecê-lo e a confiar no fato que não é um castigo, é uma poda. Não é um castigo, é uma poda. É Deus tirando algumas coisas da nossa vida que não serve para aquele momento. É Deus tirando algumas coisas da nossa vida que Ele não quer que você dê prioridade àquilo. A Bíblia diz que Jesus é Ele que é o dono da videira e Ele que, sabe, coordena os ramos para que os ramos deem frutos. E muitas vezes Deus, Ele faz algumas podas na nossa vida. E a gente não gosta muito de poda, a gente não gosta que tire as coisas das nossas mãos. A gente não gosta, sabe, que projetos que nós estávamos, aquele projeto saia da nossa mão, ou que um recurso saia da nossa mão. Nós não queremos que os nossos planos sejam atrapalhados, mas nós devemos entender que Deus, Ele sabe o que está pedindo. Deus, Ele sabe o porquê está permitindo certas coisas em nossa vida. Então, a palavra para mim e para você hoje é: obedeça. A poda é uma recompensa por ter algo de valor. É assim que Deus mostra que você é valioso. Algumas pessoas não aceitam bem a repreensão. Algumas pessoas não aceitam, sabe, quando alguém chega para elas e diz que elas estão erradas. Algumas pessoas não aceitam que sejam repreendidas, que, sabe, se exija mais delas. Mas se Deus está querendo nos levar para um novo nível, é claro que Ele vai nos exigir novas coisas. Ninguém sobe de nível na mesma condição que está. Quanto mais você quiser crescer, mais a vida vai exigir de você. Seu destino vai exigir de você. E o propósito de Deus vai exigir de você. E é claro que quando Deus começa a pedir certas coisas para nós, que vai nos tirar do nosso conforto, que vai nos tirar do nosso comodismo, é claro que as coisas vão se movimentar. É claro que as coisas ficam difíceis. É claro. Mas nós devemos confiar naquele que está trabalhando. Não é fácil. Dói, machuca, faz a gente chorar, né? Porque é complicado algumas coisas. Mas sabemos que se Deus está mexendo com as coisas da nossa vida, é para um bem melhor. Um pastor, amigo meu, ele me mandou uma mensagem que Deus deu para ele uma passagem do Vale de Ossos Secos. E ele disse assim para mim, lembra da passagem do Vale de Ossos Secos? Eu disse, lembro.
Ele disse assim: quando o profeta começou a profetizar naquele vale de ossos secos, começou um barulho, um ruído, de osso com osso, de coisas se alinhando, de um exército se levantando. E aí ele me disse uma coisa: quando Deus está fazendo algo na nossa vida, vai ser dolorido, mas isso também é alinhamento que Deus está fazendo na nossa vida. Então tem coisas que Deus vai mexer na nossa vida, tem coisas que Deus vai mexer na nossa estrutura, na nossa história, no nosso trabalho, na empresa, nos nossos projetos, e dói, é claro que dói, mas também, gente, quando alinhar, o jogo vai virar. Quando alinhar, Deus vai poder realizar através desse exército grandes coisas. Amém? Você crê que Deus está fazendo uma grande obra na tua vida? Então escreve a palavra aqui: vou obedecer. Não precisamos entender tudo, precisamos obedecer sempre. Obedecer a Deus. Obedecer a Deus, as instruções que o Espírito fala conosco. É essa a verdade que eu compartilho com você hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora fazer uma declaração profética sobre a tua vida. Quero pedir para você que está aqui ao vivo junto comigo, que você deixe a sua curtida aqui, por gentileza, deixa aí o teu like. Eu vou fazer essa declaração e depois nós vamos declarar o Salmo 91, tá? Então deixa aí a tua curtida. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos caminhar juntos a partir do dia de hoje. E eu quero pedir, se você puder mandar para 10, para 20, para 100, para 1000 pessoas, faça isso, compartilhe essa live. Inclusive há pessoas que estão aqui, que têm um grande poder de compartilhamento, tem um ciclo de relacionamento enorme. Seja bênção na vida dessas pessoas e pega o link depois e compartilha, ok? Deixa eu declarar isso sobre você e logo eu vou orar o Salmo 91. Hoje declaramos que você experimentará uma purificação completa pelo Espírito de Deus, e isso o aproxima do Senhor. Que o sabão do lavandeiro celestial lave sua vida de todos os níveis de contaminação que possam criar uma barreira entre você e o Senhor. Decretamos agora mesmo uma lavagem com a água da palavra de Deus para limpar você de todos os detritos deste mundo. Que você seja inundado com a água espiritual pura que penetre nas profundezas da sua alma, em nome de Jesus Cristo. Desfazemos todos os poderes do inimigo que possam contaminar, infiltrar e degradar sua pureza e solidez espiritual. Agora mesmo, declaramos que você está limpo, renovado e purificado pelo fogo e poder do precioso Espírito Santo. De acordo com Malaquias 3:2, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá permanecer quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Diga assim comigo: o Senhor está limpando a minha casa. Aleluia! Diga comigo: o Senhor está limpando a minha casa, a minha vida. Deixa eu declarar o Salmo 91 agora. Aleluia! E deixa eu convidar você, domingo agora, eu estarei ministrando às 9h30 da manhã em Santa Maria, Rio Grande do Sul, onde eu e a minha esposa somos voluntários nessa igreja. Vai ser um grande culto, um culto profético, com uma palavra que vai trazer uma estação nova sobre a tua vida. Inclusive, eu creio que nesse domingo nós vamos fazer, no final da reunião, 3 decretos proféticos sobre a tua vida e sobre a tua casa. Deus já me deu a palavra e eu vou liberar esses 3 decretos neste domingo às 9h30 da manhã, na rua Carlos Ur, número 935, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Certo? Você é nosso convidado, você que é de Santa Maria, você que é da região aqui, você que é do Rio Grande do Sul, vem estar com a gente, chega mais cedo, 9h30 da manhã começa a reunião, vai ser uma bênção, ok? Também quero falar rapidamente, esse aqui é o meu livro Café com Jesus para crianças, que eu escrevi para crianças, vem com um kit de canetinha para as crianças pintarem e aprenderem a palavra de Deus, você pode adquirir lá no meu site. E também os meus livros, eu tenho 20 livros escritos, 20 ou 21 já livros escritos. Esses aqui são os 2 devocionais que eu tenho, que têm abençoado a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Meus livros já estão chegando na Europa, o pessoal já viu lá nas livrarias da Europa e que bênção, eu fico muito feliz.
Também, esse aqui é o meu livro Sonhos, Deus fala conosco através dos sonhos também. Você pode adquirir tudo pelo meu site. Eu ia fazer hoje uma declaração especial sobre a Academia Kindle, de um presente que nós estamos preparando para dar para os nossos alunos da academia e para quem quiser entrar, mas eu vou postergar para lançar na segunda-feira de manhã, certo? Então, em vez de lançar hoje, eu vou lançar segunda-feira. Segunda-feira eu vou falar sobre isso na academia, porque tem muita novidade chegando na academia. Então, segunda-feira, inclusive, quem não é da academia vai ter uma oportunidade de entrar, ok? Muito bem. Deixa eu declarar os Salmos 91 e nós vamos orar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Tem gente que está aqui, que está me escutando e que precisa de uma libertação na sua vida. Está orando por uma libertação. Essa libertação está vindo. Amém? E eu prometi para vocês que eu ia orar por provisão. Eu comecei orando por provisão e vou encerrar essa oração orando por provisões financeiras. Tanto agora quanto na oração das 18 horas também eu vou fazer isso. Tá? Tem muita gente me pedindo oração pelas finanças, então eu vou fazer um intensivo aí, orando, declarando, profetizando sobre as finanças. 18 horas eu vou fazer novamente essa oração em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor está fazendo uma grande obra dentro da nossa casa e te pedimos uma bênção especial dentro do nosso lar. Que a glória de Deus entre na nossa casa, que a glória de Deus entre na sala, entre nos quartos, que a glória de Deus permeie o ambiente, que todo o ambiente seja cheio da glória de Deus, seja cheio do poder de Deus. Quebramos o poder do medo, da intimidação, tudo aquilo que vem contra nós, nós declaramos que por 7 caminhos bata em retirada. No nome de Jesus, cancelamos palavras malditas, cancelamos orações contrárias, cancelamos todo tipo de difamação, de mentira, de invenção, de calúnia, de malfazejo e declaramos, Pai, que nós e todos da nossa casa estamos cobertos com o sangue precioso de Jesus Cristo. Estamos protegidos, estamos livres do mal, nenhum mal nos atingirá. A tua mão de poder está sobre nós, a tua mão de poder está sobre a nossa casa. Doce e amado Espírito Santo, libera favor, libera, Senhor, o vento da mudança, da transformação, da vida abundante. Eu oro agora por provisões especiais sendo liberadas na vida dessa pessoa, provisões especiais chegando, novos negócios, novos projetos, novos sonhos, novos orçamentos, mais clientes. Pedimos a bênção do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Também oramos, Pai, por provisões especiais, aquele que está desempregado, abre a porta de emprego, aquele pai que está com pouco serviço, que o serviço seja aumentado. Nós oramos em nome de Jesus, Pai, por pessoas que estão, Senhor, completamente em dificuldades e oramos para que o Senhor intervenha, oramos para que o Senhor tire da escuridão, tire, Senhor, daquilo que está trazendo uma falta de direção para ela, dá direção para ela, dá saída para ela. Meu Pai, assim como Moisés diante do Mar Vermelho, ele creu,
naquilo que o Senhor falou, que o mar iria se abrir, nós também declaramos em nome de Jesus que a porta vai se abrir, o caminho vai se abrir, a vitória de Deus já está acontecendo no nosso caminho. Nós cremos, o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Amém e amém. Compartilhe essa oração, mande aí para o máximo de pessoas até 9 da manhã, se Deus quiser. Deus abençoe.